aumenta o patrimônio líquido, né? Isso não está lá no conceito do Leomar. No fundo, ele está definindo receita efetiva. Aquela que aumenta é efetiva, a que não aumenta é não efetiva. E qual que é o conceito que a norma contábil e a resolução privilegiou? Né? Aquela resolução que se transformou numa norma válida. É um conceito de receita orçamentária. Enquanto o conceito doutrinário privilegia a classificação da receita efetiva, o conceito normativo privilegia a classificação de receita orçamentária. Aquela que pode dar aso à despesa pública. Tá? Oi. No caso da receita efetiva, ela não aumenta o patrimônio, mas ela também diminui. Não, a receita ela nunca vai diminuir, ela simplesmente pode entrar e não ter impacto no patrimônio total. Por quê? Porque o seu passivo é tão grande que ela entra e não tem impacto. Entendeu? Esse é o conceito do Leomar. Quando a prova for de direito, eu recomendo que vocês fiquem com o conceito doutrinário. Se for uma área de direito mesmo. Estou fazendo algum concurso federal, magistratura federal, Ministério Público Federal. Agora, se for daquelas áreas em que tem matéria de direito, matéria de economia, contabilidade, etc., não caiam na tentação de botar só o conceito normativo. Que aí vocês vão ficar com um conceito, no mínimo, desatualizado, porque não está na norma. Tá? Como a gente do direito não entende porcaria nenhuma disso daqui, pode continuar repetindo a Leomar Valeiro, que é isso que eles pedem na norma. Quanto à dependência da execução orçamentária, elas vão se classificar. Olha, essa classificação é uma classificação que eu encontrei no livro do professor Furtado. Considera como resultante da execução orçamentária aquelas que provocam o aumento no patrimônio líquido e são de propriedade do ente que as arrecada. É a anterior, é a efetiva, acrescida de um item. Além de aumentar o patrimônio líquido, ela é de propriedade do ente que a arrecada. E tem receita que aumenta o patrimônio sem ser da pessoa, professora? Tem. Aquelas que vão, por exemplo, para o fundo de participação. No momento que elas são arrecadadas, elas aumentam o patrimônio líquido da União. Num determinado momento, ela será transferida. Mas até lá, ela aumenta o patrimônio líquido da União. Né? Preferimos caracterizá-las, e aí já vai uma colocação nossa, como aquelas que provocam aumento no patrimônio público e devem constar da previsão orçamentária. Quanto às independentes da execução orçamentária, convergimos com o pensamento de Furtado, que as define como as que provocam aumento no patrimônio líquido e resultam de fatos que ocorrem independentemente da execução orçamentária, das quais são exemplos inscrições de débito na dívida ativa, incorporação de bens doados à administração pública. Não é um tipo de receita recorrente, mas que pode acontecer. Na hora em que você pega e incorpora um bem que foi doado à administração pública, você, independentemente da execução orçamentária, você coletou aquela receita. Tá? E aqui a inscrição de débitos em dívida ativa, ali uma previsão, uma previsibilidade de que você é detentor daquela receita. A inscrição dos débitos em dívida ativa no Brasil também é muito significativa, porque há estudos do IPEA, tem um desses estudos até que foi, eu acho que quem participou foi o professor Paulo, aqui na faculdade, um desses estudos que foi feito, que mostra a relação entre inscrições na dívida ativa e efetivamente a atuação do Poder Judiciário para executar essas dívidas. A gente tem uma grande inscrição de dívida ativa e uma pequena recuperação judicial desses créditos. Mas uma vez inscrito, em tese, você tem um crédito. Né? Juridicamente, a gente não é detentor do crédito, na hora que está inscrito na dívida ativa, o Estado é detentor do crédito. Agora, se isso vai ou não se transformar num aumento do patrimônio, num aumento líquido do patrimônio,
Muito provavelmente, pelo estudo do IPEA, não. Né? A incidência de execução, se conseguir executar esses valores, é muito pequena na atuação judiciária brasileira. Muito pequena, porque o judiciário brasileiro consegue recuperar. Por isso, dentro da reforma tributária, há lá algumas normas sobre possibilidade de acordo judicial entre o Estado e a parte para receber o mínimo que seja. Você já deve estar ciente dessa discussão que está acontecendo dentro do direito, né? Possibilidade. Porque qual que é a regra do direito administrativo? O direito público é indisponível, não é isso? Sendo indisponível, não é passível de acordo. Qual seria a grande revolução que ocorreria? No processo tributário, o direito poderia ser passível de acordo judicial. Com os particulares isso é comum, né? É normal. Mas no setor público o direito é indisponível. Se é indisponível, não tem acordo. Abordar o que se é indisponível? A ideia seria que no processo tributário houvesse sim a possibilidade de haver acordo judicial, considerando os dados empíricos postos. O judiciário é absolutamente incompetente para recuperar o tudo que tem, tanto que tem de inscrição de débitos na dívida ativa de fundo tributário. Ah, professora, mas isso não pode, é indisponível, isso é contra. É um dado da realidade da gente que a gente sempre vai ter de escolher, né? Para um positivista, isso daí é um crime de lesa majestade. Para alguém que está na área da economia, da ciência e das finanças, parece razoável você conseguir receber metade e ter receitas públicas do que não receber nada e ficar lá com a inscrição do débito, né, na dívida ativa e ficar também com a sentença maravilhosa de execução impossível. Parece razoável, mas com o pensamento tradicionalista do direito administrativo tradicionalista é um absurdo. E essa discussão causa muita divergência. Se vocês jogarem no Dédalus, os artigos que já têm escritos hoje, antes de qualquer reforma, só sobre a possibilidade de haver acordo no processo tributário, vocês vão ver como são violentas as defesas, né? Para um lado ou para o outro. Em relação a isso, não, aqui é um outro conceito, da resultante de independência, quanto à vinculação ou discricionalidade na sua execução. Ela pode ser especial ou vinculada, geral ou discricionária. Então, quanto à vinculação, ou não, né? Quanto à vinculação ou não, ela pode ser vinculada ou especial e geral ou discricionária. Qual que é a regra do direito tributário para impostos? Qual que é a regra geral da Constituição para impostos? Você já viu o tributário? Tipos de espécies tributárias, você já viu? Já. Tem alguma espécie tributária que não pode ser vinculada? Impostos. Então, a regra para os impostos é de que ele seja geral, não vinculado. Essa é a regra. Né? Artigo 167 da Constituição. A vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o 158, 51 e 159, estamos falando de fundos de participação. A destinação de recursos para ações e serviços de saúde, também é uma vinculação constitucional. Para a manutenção e desenvolvimento do ensino, vinculação constitucional. E para a realização de atividades da administração tributária, vinculação constitucional, como determinado, respectivamente, pelo artigo 198, parágrafo 2º, 212, 37, 20, inciso 22,
e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, prevista no artigo 165, parágrafo 8, bem como disposto no artigo 4 desse parágrafo, desse artigo, no parágrafo 4 desse artigo. O que é que a Constituição está dizendo? Regra, não se vincula impostos. Impostos, contribuição de melhoria pela sua própria natureza, ela é vinculada ou ela é discricionária? Pela sua natureza, ela é vinculada, ela só é criada para atender uma determinada situação. Taxas, pela sua natureza, é vinculada ou discricionária? Vinculada, você só vai ter pelo exercício do poder de polícia ou pela prestação de um serviço indivisível, blá, 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 blá. Então, atributos que, por sua própria natureza, eles são vinculados. E há um tributo em especial, que pela sua própria natureza é geral. Só que o que é que acontece? A Constituição permitiu algumas exceções. Hoje, na realidade do orçamento público brasileiro, por imposição da lei ou por imposição da Constituição, nós temos variando entre 90% a 94% do orçamento da União está vinculado a alguma coisa. É o que temos hoje. Por quê? A gente desconfia do Estado, a gente desconfia das instituições, o nosso orçamento não é sério, o Executivo manda um projeto de lei orçamentária que não cumprirá, o Legislativo emenda de forma só aumentar a emenda parlamentar, mas não porque ele efetivamente trabalha para melhorar ou para sugerir itens de gasto público, faz de conta que controla ou nem isso se dá o trabalho de fazer, e a gente tem um orçamento de faz de conta. Qual que é o impacto disso? Como ninguém confia em ninguém, toda vez que você quer que o dinheiro público seja gasto em alguma coisa, você cria uma lei e determina que X% do tributo tal ou da arrecadação tal servirá para garantir direito Y. E hoje nós temos um Estado que está entre 90% e 94% do seu, a União, né? 90% e 94% do seu orçamento completamente vinculado. O que é que gera isso? Um orçamento que faz de conta. O orçamento que faz de conta faz criar a lei, e a lei que vincula gera o quê? Um orçamento que faz de conta. E o que é que precisamos fazer para romper com isso? Publicar, dentro de um determinado intervalo de tempo, ficar repetindo uma autorização para desvinculação de receitas orçamentárias, que é a chamada DRU, carinhosamente. A DRU. Nenhum presidente da República no Brasil consegue governar sem reedição da emenda constitucional que permite a DRU. Você faz um corte vertical no orçamento lá, um corte transverso no orçamento, que você tira lá uns 20% das vinculações e aí você destina para determinados setores prioritários. Até para a manutenção do Estado não é possível a gente sobreviver com essa vinculação orçamentária que a gente tem. E por que vinculamos tanto? Porque não acreditamos no Estado. Por que não acreditamos no Estado? Porque ele não está devidamente fortalecido pelas instituições financeiras para que efetivamente o orçamento aprovado seja executado. E que culpa nós temos disso? O Judiciário tem grande culpa nisso, eu já falei para vocês, e vou falar até o final do semestre, com a interpretação de que lei orçamentária é meramente indicativa, autorizativa, que não é obrigatória. Então todo mundo faz de conta que a lei vale, que aprova a lei, que analisa a lei, que a lei que veio do Congresso Nacional tem efetivamente a previsão de receita que terá. Vira um faz de conta coletivo e ninguém consegue espelhar no orçamento uma política pública nem de médio prazo, quem dirá de longo prazo. As de curto, mal e mal. As de médio, esqueça. Né? Vira um círculo vicioso. O último item da classificação doutrinária, na aula que vem a gente vai ver a classificação legal e vamos ver também a questão da taxa do preço público. O último item da classificação doutrinária, a última classificação doutrinária, quanto à obrigatoriedade. Quanto à obrigatoriedade.
classificação que elas podem ser compulsórias ou podem ser facultativas. As compulsórias advêm da lei. As compulsórias advêm da lei. As facultativas vêm de atos, de contratos bilaterais. Uma vem da lei e a outra vem de contratos bilaterais, as receitas, né? Atos jurídicos. Contratos não, vou botar a expressão mais ampla, atos jurídicos. Atos jurídicos bilaterais. Para a próxima aula a gente vai ver a classificação legal, os estágios da receita, o regime da receita, renúncia de receitas, preços e taxas públicas. E a aula seguinte a gente vai estudar pacto federativo, federação e fontes de receita de União, Estados e municípios. E aí a gente encerra o tema receita. Acreditem, se vocês acharam muito ruim, esse é um dos piores, já está acabando. Se não foi tão ruim assim, os outros são melhores ainda. Então, receita e despesa vão ser aí os temas mais que vão exigir um pouco mais de atenção e mais carga